Muito bom dia! Começando a nossa aula de número 83. Hoje, na verdade, durante toda essa semana, nós estamos estudando sobre mulheres da Bíblia e sobre qual o segredo dessas mulheres para avançar. Ontem nós estudamos sobre Abigail. Você que está chegando agora, já coloca aí para mim se você estava aqui ontem, se você viu o nosso estudo que foi poderoso sobre a vida de Abigail, sobre a sabedoria e a ordem que repousava na vida dela. E hoje nós vamos estudar sobre Raabe, tá bom? Fala pra mim, por favor, se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, se tá tudo certinho aí pra você. E já vamos clicando aqui no avião pra chamar todo mundo, tá? Pra vir pra aula de hoje, que com Raabe a gente vai aprender o segredo de deixar o passado no lugar dele, tá bom? Então seja bem-vinda, bom dia. Como é que vocês estão? Bom dia, Fabi, bom dia, Saskia. Bom dia, Pri, Vivi, Kelly, Nádia. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Bom dia, Silvia. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Bom dia, Carla, Cantídia. Tudo certo? Então vamos lá. Vamos começar clicando aqui, ó, nesse aviãozinho, tá? E aí você vai chamar suas amigas pra cá. De novo, nós estamos fazendo aqui, tá? Uma série de aulas sobre as mulheres da Bíblia, tá? Olha só, minha gente, quem voltou. Nádila, né? Aluna praticamente fundadora aqui dos nossos cursos. Bem-vinda, meu amor, um cheiro nas suas bebês. Bom dia, Sarinha. Bom dia, Irandi, Samara, Pri, Geisa, Gil, Daiane. Acho que é isso. Daiane, né? Talvez seja. Não entendi se é tudo junto. Bom dia, Julie, Ana Carla, Anne, Samara. Então, olha só. Vai lá, confere comigo. Você já clicou no avião. Depois de clicar no avião, você confere para mim se você já está com o seu material. Você precisa da sua Bíblia, tá? Para participar da nossa aula de hoje, para você conferir. Hoje a gente vai ler vários versículos, então é muito importante que você esteja aí com a sua Bíblia para acompanhar. E também, se você puder, pega o seu caderno para você fazer as anotações, tá? Ontem a gente estudou sobre Abigail, tá? E a questão que ela tinha ordem dentro do coração dela. E que essa ordem que ela tinha no coração dela se externava pela casa dela, por aquilo que ela fazia no trabalho dela. E por causa dessa ordem, dessa virtude, dessa organização que Abigail tinha, ela conseguiu salvar o lar dela, tá? E hoje, tá? A gente vai ver sobre Raabe, tá bom? Quero que você fale pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, tá bom? E também conta pra mim qual é a cidade de onde você está me assistindo, tá bom? Coloca aí qual é a sua cidade. Eu já vi que tem gente que é aqui de Fortaleza, já vi Nádila, já vi Sarinha, já vi Charlene, mas eu quero saber se você está aí em outra cidade. Fala aí pra mim, tá bom? Vocês já clicaram no avião, chamaram todo mundo. Bom dia, Brena. Feliz que você tá bem, meu amor, que já tá, graças a Deus, se recuperando. Olha só, a Jo é aluna do Mapa do Tempo e ela é lá de Franco da Rocha. Tem a Samela, que é lá de Belém, a terra do meu pai, terra boa. De Castelo Branco é novata, seja bem-vinda. Depois coloca aqui pra mim o seu nome, tá bom? Tem aluna de São Paulo, de Fortaleza, de Itatiba, São Paulo, litoral de São Paulo, João Pessoa, Paraíba, Porto Seguro, quem mais? São José dos Campos, São Luís, Itajaí, Santa Catarina. Ó, a gente tá de um lado, né, lá de Belém do Pará, até lá embaixo no sul. A Saskia aqui do Ceará, lá de Limoeiro, cidade que é mais ou menos aqui pertinho, tá? E as meninas também estão colocando aí de qual curso que elas são alunas. Você que tá vendo as meninas colocando hashtag Mapa do Tempo, é um dos cursos que nós temos, tá? A gente tem o Mapa do Tempo, o Mapa da Fonte e o Clube do Livro, tá? Irandi, meu amor, lá do Conjunto Industrial. A Cíntia, em Rondonópolis, terra lá que o meu cunhado e a minha cunhada moram. O irmão do meu marido é daí dessa cidade. Tem aluna de Recife, tem a Vanusa em Minas. Que mais? Darlene, Marcinha, Gilmara, Camila. Então, olha só. Sejam todas muito bem-vindas. A gente tem uma alegria muito grande de saber que a gente tem chegado a várias cidades do Brasil. E também a gente já tem
alunas, né, que moram fora, alunas em Portugal, aluna também lá na Itália. Então, seja bem-vinda, tá? Aqui é um lugar para você aprender mais sobre Deus. Qual é o nosso intuito aqui? O meu intuito, tá? É ensinar você, treinar você para ser uma mulher cada vez mais sábia. E como é que a gente faz isso? A gente faz, né? A gente cumpre a nossa missão dentro da nossa empresa, que é minha e do meu esposo, o Tess, que tá aí, né? O nome da nossa empresa é Academia de Vida Abundante. E a gente cumpre a missão da nossa empresa treinando pessoas. Como que você faz isso, Pri, na prática? A gente tem aqui as nossas aulas gratuitas, tá? Que essa semana estão aqui no Instagram, de segunda a sexta, 7 e 7 da manhã. Sempre tem aula. Tem gente perguntando aqui o que aconteceu no YouTube. Questões técnicas. Assim que possível, a gente vai ver se volta pra lá, tá bom? Então, como eu estava dizendo, as nossas aulas são de segunda a sexta. Pri, o que é que eu preciso fazer para não perder as aulas? Você precisa se cadastrar no link que está na nossa bio e ir para um dos nossos grupos de aviso, tá? Porque lá você vai sempre receber o aviso que a gente está aqui no Insta, vai receber o link de quando a aula for para o replay. Se tiverem mais coisas a acrescentar, você vai, se tiver material extra, você também vai receber lá, tá? Então, lembrando, como eu avisei ontem, avisei nos stories, essa semana nós vamos estar aqui no Instagram, tá bom? Preciso muito da sua ajuda para avisar, porque tem outras alunas que não sabem. A gente já mandou e-mail, avisou nos canais, avisou em todos os lugares, mas eu sei que nem sempre todo mundo consegue ver tudo, tá bom? Então é isso, tá? E a gente tem aqui os nossos aulas gratuitas, como eu estava falando para vocês, certo? E nós temos também os nossos cursos avançados. Quais são os nossos cursos, Pri? A gente tem o Mapa da Fonte, que é um curso onde você vai aprender a estudar a Bíblia. A gente tem o Mapa do Tempo, tá? Olha só, Nádila tá falando aqui que lá no Enraizadas, né? Ela aprendeu a ler a Bíblia em 1 ano. Isso é muito bom. E ela aprendeu a não procrastinar, a colocar Deus em primeiro lugar. E fazer o devocional dela todos os dias. E mais do que isso, ela não colocou aí na mensagem. Mas Nádila tem 2 filhas gêmeas e as filhas dela, eu sei que fazem devocional, ela faz devocional. Faz o estudo com as meninas sempre, são a coisa mais linda, tá? E aí, como eu tava falando pra vocês, a gente tem Mapa da Fonte, Mapa do Tempo e o Clube do Livro, tá bom? Então, bora lá pra nossa aula. Pri, tô aqui no ao vivo, mas talvez eu não consiga assistir a aula toda. O que é que eu posso fazer? Não tem problema, tá? O replay dessa aula vai ficar disponível mais tarde lá no nosso canal do YouTube. Pri, como que eu faço para pegar esse link para saber quando vai estar disponível? Eu sempre coloco aqui nos stories e a gente sempre coloca também lá nos nossos grupos de aviso. Por isso que é importante você estar lá neles. Ai, Pri, não sei como fazer, não sei como entrar. Fala comigo no direct, tá bom? No final da aula, que eu te explico tudinho. Então, vamos lá. A gente está fazendo essa semana uma jornada estudando algumas mulheres da Bíblia. Por quê? Porque essas mulheres, elas eram como eu e você, tá? Mulheres que tinham qualidade, que tinham defeitos e que nós podemos aprender com a vida delas. Então, ontem, né? Quem tava aqui que gostou da aula de ontem, da aula que a gente teve sobre a Abigail, tá? Pra mim, foi uma das melhores aulas que eu já fiz aqui com vocês. A Abigail é uma mulher que fala sempre muito ao meu coração. E aí, a gente vai ter hoje outra mulher, que é uma mulher que tinha tudo, gente, pra dar errado. E não é Ruth, tá? Hoje a gente vai estudar sobre Raabe, tá bom? O que você vai fazer? Você vai pegar aí a sua Bíblia, você vai abrir no capítulo 2 do livro de Josué. Quem puder, digita aí pra mim, Josué capítulo 2. A gente vai passear um pouquinho, tá? Por esses livros, ok? Por esse livro de Josué, tá bom? Então, vamos lá. Já no versículo 1 desse capítulo 2, a gente já vê quem que era Raabe. Ele já dá a descrição dela. E, gente, olha só, não é uma descrição boa. Ontem, Tessa até falou assim, as pessoas, elas te apontam, né, ou elas te reconhecem. As pessoas falam bem sobre você, elas falam mal. No caso de Raabe, gente, ela já era apontada como alguém assim que tinha um passado pesado, um passado punk. Olha só, Josué capítulo 2, eu vou ler primeiro o versículo 1.
Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta. Primeira coisa que a gente sabe é que era uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, Raabe, várias vezes que você vai ver a menção de Raabe na Bíblia, tá lá falando sobre quem ela era, tá? Porque Raabe, ela tem essa questão da prostituição na vida dela até o dia que ela encontra o Senhor Todo-Poderoso que transforma a vida dela. Então, aqui eu quero pensar com você o seguinte: tem várias coisas que a gente pode pensar sobre a vida de Raabe, mas o que eu quero focar aqui hoje com você é que nós temos 2 escolhas na nossa vida. A gente tem 2 opções. Você pode decidir todos os dias ser definida pelo seu passado. E quando eu falo de passado, gente, eu tô falando de culpa. No caso aqui de Raabe, a gente talvez, com certeza, ela talvez tivesse a propensão de carregar a culpa pelo pecado, tá? De ter cometido a prostituição, certo? E aí também você pode ser definida ou pelo pecado, ou pelas dores, ou pela culpa, ou por aquilo que você passou. Talvez Raabe tivesse chegado nesse lugar, nessa profissão de prostituta, devido a coisas que ela viveu no passado dela. A Bíblia não conta pra gente, mas muitas mulheres, né? Nós já atendemos algumas, já conhecemos a história de algumas, muitas mulheres que trilharam por esse caminho, que foram para esse lugar, elas chegaram nesse ponto como resultado de muita dor que elas passaram na vida delas, e elas viram isso como uma saída, tá? Não tô aqui menosprezando, dizendo que é algo, né, que não é pecado, mas que a gente precisa entender que tudo que a gente vive hoje no presente tem alguma raiz lá no nosso passado. E você pode escolher viver a sua vida baseada no seu passado ou fazer como Raabe, ser livre do seu passado e avançar para um futuro, para um plano que Deus tem para a sua vida, tá? Então, tudo na vida de Raabe denunciava contra ela. Primeira coisa, Raabe morava dentro de Jericó. Jericó era uma cidade que estava destinada à destruição. Josué mandou esses 2 espias, tá? Para espiar aquela terra, ver como é que era aquele lugar, porque em breve eles iam chegar. E a ordem de Deus é que eles tinham que matar tudo. Tinha que destruir tudo, homem, mulher, criança, porque aquele povo, o nível de pecado deles, o nível daquilo que eles viviam, tinha chegado até o céu. Então é como Sodoma e Gomorra, né? Que o clamor do pecado daquele povo chegou até os céus. E o Deus que é santo foi lá para resolver o problema. Então, Raabe morava nessa cidade. Aí já não bastasse ela estar num ambiente que era pagão, que era ruim, não sendo o suficiente ela morar no pior lugar possível para se estar, ela ainda era prostituta. Então, tipo assim, do pior lugar, ela estava na pior posição, como se fosse assim a pior pessoa imaginável da cidade. Era uma cidade conhecida pela idolatria, por adorar demônios, pelo paganismo, pela prostituição cultural. E Raabe estava lá no meio de tudo aquilo. Então, muitas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente diz assim: Pri, eu quero mudar, mas o ambiente que eu estou não é favorável. Tá aqui Raabe para mostrar para mim e para você que o nosso problema não é o que nos cerca. Ai, Pri, eu quero sair desse pecado, ou eu quero sair dessa dor do meu passado, mas eu moro num lugar que me lembra dessas dores todos os dias. A grande questão, a chave para a cura, a gente vai ver daqui a pouco, não é o lugar, né? O texto ele sempre fala sobre isso. Se você não passar por um processo de cura, se você não permitir que Deus cure, que Deus sare o seu coração, você pode mudar de país, você pode mudar de cidade e aquilo vai andar com você. Então a gente precisa, tá, viver um processo de cura, e nesse processo de cura a gente vai a gente pode chegar em outros lugares, Deus vai destravar a nossa vida, tá? E aí você vai ter mudança, mas não é o ambiente que você vive que determina quem você é. Vocês estão entendendo sobre isso, tá? Ó, Leninha já tá aqui dizendo que é verdade. Bom dia, Leninha, um beijo, meu amor.
Então, tem pessoas que elas mudam de país. Mas se você não muda o seu coração, se o seu coração está desalinhado, isso não vai funcionar. Então, Raabe é o que a gente chama de uma improvável. Uma pessoa que tinha tudo, absolutamente tudo, para dar errado. E a condenação de Jericó era certa, todo mundo ia morrer. Mas aqui fala, tá, que Raabe, ela foi o alvo do favor de Deus na vida dela. Então, a Bíblia diz, gente, que se não for Deus na nossa vida, os nossos olhos eles nem vão ser abertos para crer. Mas Raabe, apesar dela ser uma prostituta, dela estar na pior cidade, ela agiu por fé e não por quem ela via. Então, muitas vezes, a gente está aprisionada no nosso passado, porque a gente está focada, né, em olhar para trás. E nós estamos perdendo as oportunidades de presente. Então, assim como Raabe foi alcançada pela graça, pelo favor e pela misericórdia de Deus, eu e você também podemos ser. Ai, Pri, mas você não conhece o meu pecado. Gente, não existe pecadômetro no céu, tá? Não existe pecadinho nem pecadão. Mas o que a gente sabe é que alguns pecados têm consequências piores, tá? Para Deus, todo mundo é pecador. Então, se teve jeito para Raabe, se teve jeito para mim, que era cheio de problemas, cheio de culpas, de traumas, de arrependimentos, de dores do meu passado, tem jeito também para você. O sangue de Jesus, a Bíblia diz que ele nos purifica, tá? De todo pecado. E aí eu quero que você anote aí duas coisas no seu caderno. Primeira, você não é o seu passado. Pri, mas está doendo. Pri, aconteceu há 30 anos atrás, mas é uma dor horrível. Você não é o seu passado. Pri, mas eu pequei muito, mas eu errei muito. Você não é o seu passado. E você não é nem o pecado que você cometeu, nem as dores que você sofre. Vocês estão entendendo? Entenderam até aqui? Coloca aí o foguinho para eu saber que vocês estão entendendo, tá? E também vamos fazer o seguinte, a gente tem bastante coisa ainda para ver aqui sobre Raabe, mas eu tenho certeza que existem muitas mulheres que estão precisando ouvir sobre essa verdade. Você vai me ajudar a chegar à tela, você vai clicar aqui nesse avião. E você que está vendo o replay, a gravação pelo YouTube, você vai dar uma pausa, vai pegar o link desse vídeo, vai compartilhar através do WhatsApp, tá? Com outras amigas aí que eu sei que você tem, que você pode abençoar, tá bom? Então vamos lá. Você não é o seu passado, você não é o seu pecado e você também não é as coisas que fizeram contra você. Todos os dias, quando nós acordamos, abrimos os nossos olhinhos, nós podemos escolher se a gente vai morar, habitar no passado ou se a gente vai ser livre pelo poder da graça. E Pri, eu habito no passado, mas eu acho que não tem problema. Eu acho que é normal a pessoa ser assim, né? Ser igual ao museu. Só que, gente, o problema de você habitar no passado é que isso desorganiza o seu presente todo. Quem aqui é aluna do Mapa do Tempo, que estava comigo na aula de ontem, que a gente fez ao vivo, tá? Vocês me viram que tem uma aula lá dentro do curso que a gente fala sobre isso. Você nem pode fazer a sua casa no futuro, porque você vai se tornar uma mulher ansiosa. E você não pode fazer a sua casa no passado. Todos os estudiosos, muitas pessoas que estudam sobre a alma humana, eles dizem o seguinte: o excesso de passado, ele produz tristeza. Você pode chegar à depressão se você não correr para resolver isso. Então, excesso de futuro gera ansiedade e excesso de passado gera depressão, tá? Então, o problema de você escolher morar no seu passado é que isso vai afastar você de Deus e dos propósitos de Deus. Quem aqui quer viver a vontade de Deus completamente na sua vida, tá? Quando você habita no seu passado, você perde as oportunidades do presente. E aí, morar no passado, gente, tem dois problemas, tá? Significa dois tipos de pecado. Ai, Pri, não basta estar doendo, tu ainda vem aqui esfregar na minha cara e me dizer que é pecado? Preciso, porque é verdade. Quando você está presa no passado por causa de uma culpa, você está dizendo o seguinte: o sangue de Jesus derramado na cruz não é o suficiente para limpar o meu pecado. Quando você diz, ai, o meu pecado é muito grande, ai, não tem jeito para a minha vida, ai, eu não tenho como mudar, você está declarando no reino espiritual
que você não crê que o sangue de Jesus purifica você de todo o pecado. O versículo que tá lá, né? É bem explícito, de todo o pecado, tá? Então, quando você vive no passado por causa da culpa, você diz que o sangue de Jesus não é o suficiente para limpar você. Ai, Pri, mas o meu problema não é a culpa, é algo que fizeram comigo, tá? Quando você vive no seu passado, você desperdiça a cura que Jesus conquistou para você na cruz. Você não consegue ser o discípulo, ser a mulher que Deus chamou você para ser. Então, como Raabe, nós precisamos aprender e entender. Não importa o que eu passei, não importa os erros que eu cometi, em Jesus eu tenho uma nova oportunidade. Então, o grande problema é que esse passado que está aí, ele vai se tornar um ídolo no seu coração. E aí, de novo, eu sempre falo sobre isso aqui, mas tem alunas novatas e eu sempre acho que é bom a gente repetir. O que é um ídolo? Pri, um ídolo é uma estátua, é um quadro, é uma pedra que eu tenho aqui na minha casa. Não, gente. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Como que eu sei que uma coisa é um ídolo? Quando eu passo mais tempo pensando naquilo do que pensando em Deus. Quando eu invisto mais dinheiro, mais energia, mais tempo, né, no meu dia a dia, olhando mais para uma coisa do que para Deus. Então, quando você está aprisionado no seu passado, isso se torna o seu Deus. O seu pecado, ele vira um Deus, porque ele é intocável, tá? A sua mágoa, aquilo que você viveu no seu passado, se torna o seu Deus. E o grande problema da idolatria é que ela traz destruição. Idolatrar o seu passado é perder todas as oportunidades do presente. Tem uma frase que o pastor Rafael lá da nossa igreja, ele sempre fala: quem habita no passado destrói o seu futuro. Se você insistir em continuar no passado, você vai destruir a sua alma, o seu relacionamento com Deus, as suas emoções. Isso vai chegar no seu casamento. Então, eu, Pri, já fui escrava do meu passado durante mais de 7 anos. E, gente, isso travou a minha vida. Eu não crescia financeiramente, eu não crescia no ministério, na igreja, quando eu servia. Eu ainda era solteira na época. Eu não crescia nas minhas emoções. Gente, até encalhada eu ficava. Fiquei durante muitos anos. Por quê? Porque o meu coração era dodói. Tem gente que acha que o problema da vida dela é o dedo podre, que ela só escolhe gente errada. Mas o problema é que você tá com algum dodói do seu passado coordenando aí a sua mente. Quando você decide morar no passado, esse passado ele funciona como um arquivo de consulta do seu cérebro. Então, se o seu passado é de dor, sempre que o seu cérebro vir algo parecido com aquilo que você viveu, você vai travar, você vai parar. E aí você não avança. O que acontece, Pri? Algumas características de quem está aprisionado, de quem idolatra o passado, tá? A primeira coisa, né, é que Deus não é o centro da sua vida. O seu passado, a sua dor, aquilo virou um ídolo. Gente, já não basta a pessoa ter te ferido, você ainda vai continuar carregando essa criatura aí dentro do seu coração, dormindo com o inimigo, acordando, tomando café com aquele dodói no coração. Muitas vezes a pessoa que feriu a gente, ela nem sabe que feriu. Ela já tá vivendo a vida dela, tá lá na frente e nós estamos aqui, ó, tomando o veneno da amargura todos os dias e esperando que o coleguinha que nos feriu sofra. Não vai funcionar, você vai destruir a sua vida. Então, o que acontece? Algumas características. Essas pessoas, elas perdem os seus dias e a sua vida olhando para trás. E não tem como a gente falar em olhar para trás e não lembrar da mulher de Ló. Gente, Deus ele foi muito certo, muito minucioso em colocar esse pedaço da história. A mulher de Ló morava em Sodoma e Gomorra, terra de pecado. Ela era rica, mas a família dela estava se perdendo por causa do paganismo. Deus foi lá, arrancou Ló, arrancou as 2 filhas, arrancou a mulher daquela terra, mas ela era apegada ao pecado e ela olhou para trás. Então, o que acontece com quem olha para trás, com quem vive olhando para trás? Você vai lembrar da musiquinha que você cantava. Virou uma estátua de sal. Então, se você ficar olhando para trás, você vai perder o seu presente, você vai paralisar. A pessoa que olha para trás, ela não consegue plantar as sementes certas.
ela está sempre plantando a semente da culpa, a semente da amargura, a semente do remorso, a semente do eu não perdoo, eu não faço. E aí, nada na sua vida vai andar. Por quê? Você não está aproveitando as oportunidades do presente, tá? E isso é uma outra característica. Quando você está olhando para trás, você não consegue ver o que está aqui na sua frente. Então, quantas mulheres estão perdendo oportunidades de mudar a vida delas porque estão lá olhando para trás, tá? E, gente, eu vejo, eu converso com mulheres assim, e eu entendo que existem dores profundas na nossa alma. Mas, por exemplo, eu tenho uma aluna que sempre que eu posso eu converso com ela, mas sempre que ela fala, sempre que ela manda uma mensagem, sempre que ela deixa um comentário aonde ela vai, ela só consegue expressar amargura. Então, ela deixa de aproveitar aquilo que está no presente, porque ela está focada na amargura. Então, quando você está focada lá no seu passado, você está perdendo o presente. Então, por exemplo, uma das grandes chaves de quando eu conheci o Técio, quando a gente começou a namorar, é que exatamente foi na mesma época que eu liberei perdão para o meu pai. Eu passei 7 anos, de 6 a 7 anos, sem falar com meu pai, brigada com ele. Quando eu falava, né, era barraco por cima de barraco. Era tipo assim, coisas horríveis. Então, quando eu decidi parar de olhar para o meu passado, parar de ter o meu pai como meu algoz e dizer, ei, eu vou viver a minha vida. Se o senhor errou, se o senhor não errou, isso não me diz respeito, isso é uma questão sua com Deus. Eu libero perdão, eu quero honrar a sua vida, eu quero ir para frente. Gente, no dia que eu subi para dar testemunho que eu tinha perdoado meu pai e que por isso Deus tinha me aberto uma porta de emprego, o senhor, meu marido, olhou para mim e disse, olha que moça linda. Então, às vezes, você está perdendo oportunidades no seu presente porque você está amarrado no seu passado. Até está lembrando aqui o seguinte, segredos do passado são como um câncer na alma. Quando você guarda esse segredo, seja um pecado, seja algo que fizeram contra você. Por exemplo, existe uma estatística que diz que 7 entre 10 mulheres sofreu algum tipo de abuso sexual. E, gente, às vezes a gente tem uma dor que a gente carrega, ou um pecado oculto que a gente esconde como se ninguém mais fosse saber, e outras pessoas já passaram por aquilo. E você está aí sofrendo, achando que não tem solução. Sendo que para um monte de gente já teve solução. Então, Deus não fez você para andar com essa dor, nem com essa culpa, tá? E aí, para fechar, o diagnóstico da pessoa que vive aprisionada no passado é: o seu coração fica desalinhado. O seu coração, ele fica bagunçado em desordem. E aí é o que eu sempre falo para as minhas alunas lá do Mapa do Tempo. O nosso problema não é a nossa agenda. O seu problema não é porque você não tem um planner, não é porque você não tem uma agenda. Ai, Pri, é porque eu não tenho rotina. Não. O seu problema, ele nasce na raiz da sua vida. A Bíblia diz que a gente tem que guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida, tá? Então, nós perdemos, tá, a ordem na nossa vida. Tudo fica bagunçado. Então, Raabe, ela tinha tudo para ter todas essas características aqui. Mas ela viu uma oportunidade e ela se agarrou nessa oportunidade. Olha só, vamos ler comigo, tá? A declaração de fé, a confissão de Raabe que ela faz ainda no capítulo 2. Eu vou ler para você do versículo 8 até o versículo 14. Presta atenção, tá? Então, vamos lá. Só antes de eu continuar aqui, uma coisa que vocês perguntaram aqui. Pri, como que eu faço para me desfazer dessa dor? Como que eu faço para pegar isso que está oculto no meu coração e resolver? Você precisa encontrar alguém de confiança, alguém mais sábio que você, para abrir o seu coração. Então, pode ser o seu pastor, pode ser a esposa do seu pastor, porque eu sei que algumas dores que a gente carrega, a gente não teria condições, às vezes, de contar, tá, para um outro homem. Pode ser uma amiga sua de fé, mas alguém que primeiro, conhece, acredita em Jesus e tem fruto na vida dela, e alguém mais experiente que você, tá bom? Então, vamos aqui ver o que foi que Raabe, tá? O que foi que ela fez. Antes que os espias se deitassem, ela escondeu, né, os 2 homens lá na casa dela. Depois você vai lá
no capítulo 2, lê a história de Raabe. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: preste atenção. Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês. Ei, Raabe não fazia parte do povo de Israel, mas ela conhecia as promessas. Gente, como que você faz parte do povo de Deus e você não conhece as promessas de Deus que estão para você na Bíblia? Raabe, uma mulher de outro povo, de uma cultura pagã, uma prostituta, conhecia as promessas. Então, a declaração que Raabe faz, ela está cheia de verdades teológicas que só alguém que se interessou por Deus poderia saber. Então, ela diz, tá? Bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Versículo 10. Porque ouvimos que o Senhor, olha, ela não diz o exército, ela diz o Senhor. Gente, Raabe, ela já era crente, ela não sabia. Ela já tinha as verdades sobre Deus dentro do coração dela. Pri, como é que essa mulher sabia disso? Ela ouviu o testemunho, ela ouviu daquilo que Deus tinha feito e ela creu, tá? Então vamos lá. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. As notícias de Deus estavam chegando e para muitas pessoas era desesperador. Para Raabe, a notícia de Deus era esperança. É tipo a gente, tem gente que quando lê Apocalipse fica toda se tremendo de medo. Eu, quando leio Apocalipse, eu celebro, tá? Então, quando ouvimos isso, versículo 11, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Por quê? O Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Ei, Raabe, ela está o tempo todo chamando Deus de Senhor. E ela diz, ei, eu sei que Ele reina nos céus e que Ele reina na terra. Tem gente que é do povo de Deus, que é do povo de Israel. A gente vê isso o tempo todo aqui, né? As pessoas que eram do povo de Deus se revoltando. E uma mulher que era considerada desprezível, ela já sabia que Deus reinava no céu e que Ele reinava na terra. Versículo 12. Aí ela entra, não, ela fez a declaração de fé dela. Ela disse no que ela acreditava. Ela confessou que ela estava com medo. E aí ela vem para o versículo 12. Gente, sobre a questão do perdão, depois eu tirar as dúvidas de vocês, tá? No final da aula. Vamos focar aqui na leitura, senão você nem vai entender sobre o perdão, nem vai pegar aqui a chave da vida de Raabe, tá bom? Foca aqui na leitura que depois, no final, eu respondo todas as perguntas que vocês estão colocando aqui sobre perdão. Combinado? Então vamos lá. Versículo 12. E agora, jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para comigo. A Raabe disse assim, ei, eu plantei uma semente, eu quero colher dessa semente. Então, você tem que prestar atenção nas sementes que você está plantando. Se você planta semente boa, você tem a oportunidade de clamar a Deus, tá? De dizer, Senhor, cadê a minha colheita? Estou aqui plantando, me ajuda a colher. E aí ela continua, né? Vocês têm que usar de misericórdia para mim, para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida do meu pai, a vida da minha mãe, a vida dos meus irmãos e a vida das minhas irmãs, com tudo que eles têm, e nos livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram, a nossa vida responderá pela vida de vocês, se você não denunciar a nossa missão. E quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Ei, quando você declara a sua fé em Deus, quando você age baseada nessa fé, a bondade e a fidelidade do Senhor vão alcançar a sua vida, tá? Isso está lá no Salmo 23. Certamente que a bondade e a benignidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Mas esse seguir é só para quem crê. Então Raabe, ela teve uma oportunidade e ela agarrou com tudo. Ela confessou a sua fé em Deus e clamou por salvação. Então aqui, nessa fala de Raabe, a gente tem o primeiro passo que você precisa dar
para ser livre do seu passado, que é o quê? Você precisa confessar a Deus como Senhor e trazer Ele para o centro da sua vida. Oi, filho. Hã? Quer dar um oi para as meninas? Ele tá vindo, viu? Gente, tem um aluno online aqui. Vai dar certo. Então, o primeiro passo que Raabe deu foi que ela acreditou em Jesus. Pri, mas assim, é que eu já sou crente. Na verdade, já vai fazer mais de 10 anos. E pelo que tu falou aí, eu ainda estou presa no meu passado. Só que entenda, quando a Bíblia fala sobre confessar a Deus como nosso Salvador, não é apenas você confessar com a sua boca. A sua vida, a sua mente precisa confessar a Deus. Nós precisamos trazer Deus para o centro da nossa vida. O que acontece? Você fala que serve a Deus, você fala que ama a Deus e, por exemplo, você não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não consegue tirar um pouco do seu tempo para fazer um tempo de devocional, para estudar a palavra de Deus. Você tem tempo para tudo, menos para ler um livro que vai te ensinar sobre o caráter de Deus. Então isso é você falar uma coisa e agir de outra maneira. Confessar a Deus significa falar com a nossa boca e viver com a nossa vida todos os dias essa verdade. Trazer Deus para o centro da nossa vida. E o que a gente pode aprender aqui na prática com Raabe? Eu separei aqui 4 lições claras que Raabe ela traz para a nossa vida. São várias, mas eu peguei aqui 4. Primeiro, o nosso futuro não é definido pelo nosso passado. Ele é definido pelo favor e pela graça de Deus e como nós recebemos. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa taça para dar de presente para uma de vocês. Se você não aceitar o meu presente, ele vai continuar aqui nas minhas mãos. Ele não vai até você. Então, você precisa receber o favor e a graça de Deus, tá? Segunda coisa, a fé de Raabe fez ela agir com ousadia e coragem. Ai, Pri, eu tenho fé em Deus. Você tem fé em Deus e você tá parado igual uma planta, a sua fé é morta, né? Ai, Pri, onde é que tá isso na Bíblia? A minha versão lá para Tiago, que diz que a fé sem obras é morta. Então, não adianta você dizer que você tem fé em Deus e você tá aí igual uma plantinha, uma muda, fincada aí num canto, nem vai para um lado, nem vai para o outro. Isso não é ter fé em Deus. Pri, o que Raabe fez para provar a fé dela? Ela escondeu aqueles espias, ela livrou eles da morte, ela conseguiu fazer com que eles fugissem da cidade, ela confessou a fé dela e ela pediu, né, ela fez com eles uma aliança que livrou a vida dela e a vida da família dela. Então, Raabe, ela não ficou, eu sei que Deus vive, pois é, vou guardar para mim e vou ficar aqui dentro. Não, ela foi lá, confessou quem era Deus. Por causa dessa fé que ela tinha, ela salvou aqueles 2 homens, tá? E ela, com isso, agindo de fé, garantiu uma aliança, tá? Então, vamos lá. A gente já viu que nós não somos definidas pelo nosso futuro. A gente já entendeu que a fé de Raabe fez ela agir com ousadia. E a escolha certa que Raabe fez garantiu a vida dela e a vida de toda a família. Quando você decide não morar mais no seu passado, você não está abençoando só a sua vida. Você está abençoando a vida dos seus filhos, dos filhos dos filhos dos seus filhos. Imagina como seria a minha criação do Asaf, meu filho, se eu ainda tivesse problemas de relacionamento com meu pai. Ia funcionar? Não ia funcionar. Eu ia pegar todas as dores, todos os problemas que eu tive e eu ia transferir. A Bíblia chama isso de repetição, né? De repetição, de padrões geracionais, pecados que vão se repetindo. Então, já vi famílias que a avó era separada, a mãe é separada, a filha está no caminho do divórcio. Já vi famílias que no casamento dos avós teve adultério, ocultado, mas teve. No casamento dos pais, o negócio foi mais aberto, todo mundo, né, teve problema de adultério. O casamento da filha está indo pelo mesmo caminho. A Bíblia diz que a bênção de Deus, a maldição, o erro, alcança até a 3ª e 4ª geração. Mas a bênção de Deus alcança até 1000 gerações daqueles que, como é que eu posso dizer? Daqueles que servem a Deus, que se colocam diante de Deus. Então, gente, eu vou pedir de novo, tá? É porque isso aqui é importante.
Quem fica focando no passado não aproveita a oportunidade do presente, tá? Eu tô explicando para você aqui. Você é uma professora um pouco mais incisiva. Eu estou explicando aqui para você segredos de como você vai fazer para resolver a sua vida hoje. Se você ficar se distraindo, pensando em coisas que eu vou te responder depois, na frente da aula, você vai perder a oportunidade do que eu estou ensinando aqui. Você está sendo treinada agora para parar de pensar no seu passado e olhar para cá. E em nome de Jesus eu repreendo todo o espírito de perturbação, de desconcentração, tá? Para que você se concentre no que eu estou falando agora. A Bíblia diz que nós temos o poder e a autoridade para manter cativo todo o pensamento a Deus. E agora eu quero declarar que você vai parar de pensar no seu pecado, naquilo que você cometeu no passado, e você vai focar no que eu estou falando agora. Ai, Pri, não gostei. Pois é o Espírito Santo que está mandando eu falar. Se você gostou, se você não gostou, aí você resolve com o Espírito Santo. Pri, tira os comentários. Não, porque eu tô lendo aqui. Quando vocês entendem, vocês mandam um sinal de foguinho. Você entendeu? Eu parei aqui a aula para você entender que é para você focar aqui agora. Se você entendeu, coloca aí o foguinho. Em nome de Jesus, todo espírito de distração pode ir saindo. Nós estamos aqui focadas no que Deus está fazendo hoje na nossa vida. Combinado? Então vamos lá para a gente revisar. Primeiro, o nosso futuro não é definido pelo nosso passado. Ponto. Entendeu isso? Manda um foguinho. Segundo, a fé de Raabe fez ela agir com ousadia e coragem. Pri, precisa de coragem para quê? Você precisa ter coragem para deixar essa dor no seu passado e viver e olhar para frente. Ai, Pri, o perdão é para gente fraca. Não, o perdão é para quem é corajosa. Liberar perdão é para mulheres que são fortes, que decidem não deixar as cadeias do passado dominar a sua vida. A terceira coisa é que aquilo que Raabe fez atingiu toda a família dela. E aí eu estava explicando para você que existem padrões de pecado e que você hoje pode decidir o seguinte: eu vou manter o pecado na minha família ou eu vou ser a quarta geração, a que quebra com todo o pecado, a pessoa que quebra com todas essas cadeias e vou fazer a diferença na vida da minha família. Você pode hoje escolher ser como Raabe. Ai, Pri, mas eu não consigo. Glória a Deus, porque não é pela sua força. É por aquilo que Jesus faz. Lembra do que eu falei lá sobre o sangue de Jesus? É o sangue de Jesus que lava, que limpa a nossa vida de todo pecado. Então, o terceiro ponto que a gente viu aqui é que a sua escolha de não habitar no passado vai trazer bênção, vai trazer paz, vai trazer ordem para o seu coração. E ela também vai abençoar a sua família. Raabe, ela abençoou o pai e a mãe dela. Às vezes, o seu problema com os seus pais, quando você decide liberar perdão, é que eles encontram liberdade na vida deles. Então, por exemplo, eu e meu pai, a gente não se falava. Eu tinha muitos problemas. O meu pai, até aquela época, estava afastado do reino de Deus. Ele era pastor, mas ele estava completamente afastado. Quando eu decidi liberar perdão, e eu liberei perdão, não foi acusando ele, foi: pai, me perdoa porque eu fui uma filha má. Me perdoa porque eu te desonrei, porque eu disse coisas que eu não devia, porque eu te julguei. Então, liguei para o meu pai e pedi perdão. Alguns meses depois, o meu pai estava voltando para a igreja. Então, às vezes, o que vai destravar a sua família, o que vai destravar aquela pessoa que você ama e que inclusive te feriu, é o seu perdão. A decisão de Raabe de viver aquilo que Deus tinha para ela abençoou. Tá lá na Bíblia. O pai, a mãe e os irmãos. E a gente vai ver daqui a pouco que a descendência de Raabe foi a mais abençoada possível, a mais abençoada de todas. Então Raabe, o quarto ponto, ela aproveitou a graça de Deus sobre a sua vida e ela foi transformada. Você precisa parar de desperdiçar o seu hoje, porque você está presa no passado. Gente, Raabe, ela tá aqui para mostrar pra gente isso. Ei, o que ela tá gritando? Eu fui uma prostituta. Eu fui uma mulher de uma cidade pagã, mas eu decidi confiar em Deus. E a minha vida foi mudada. Então, muitas pessoas hoje não conseguem viver o hoje porque está presa no passado.
o seu coração fica desalinhado, a sua vida fica desorganizada, as suas prioridades viram uma confusão e tudo fica mais bagunçado. Então, por exemplo, lá no Mapa do Tempo, que é um curso que é sobre organização, talvez você diga assim, por que ela vai ensinar sobre alinhar o coração, sobre vencer o passado no curso que eu quero aprender a ajeitar minha rotina? Porque você não consegue resolver pendências do seu presente quando você não alinha o seu passado ou quando você está focado demais no futuro. Então, lá no Mapa do Tempo, o nosso primeiro módulo, que a gente já começou ontem, ele é todo focado em a gente alinhar o nosso coração, resolver o nosso coração. Eita, Pri, eu preciso desse negócio, eu quero isso aí para ontem. Ainda dá tempo de você entrar no Mapa do Tempo, parece redundante, mas dá tempo. É só você falar comigo no direct, tá? O primeiro módulo dele é como você alinha o seu coração para Deus e o segundo módulo é como você organiza a sua agenda. Não dá para fazer a segunda parte sem antes alinhar o nosso coração, tá? Então, a minha pergunta para você aqui hoje é: até quando você vai deixar o passado e a culpa te aprisionar? Até quando você vai deixar que as dores do seu passado elas dominem você? Não basta você ter vivido aquela dor no seu passado, essa dor precisa continuar hoje no seu presente, dizendo para onde você vai, como você se sente. Uma dor, uma coisa, uma ferida que já aconteceu no passado e que ainda dita quem você é. Tá? Ah, não, Pri, o meu caso é o meu pecado. Provavelmente você já sofreu muito por esse pecado. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E pra gente encerrar aqui sobre Raabe, tá? Vamos lá, Pri, qual é o final da história de Raabe? Ela é salva, ela vai morar junto com o povo de Israel e ela tem a história dela restaurada. Pri, onde é que tá a prova de que Raabe teve a vida dela restaurada? Você vai pegar a sua Bíblia, agora você vai lá para o Novo Testamento, que aí você vai ver que não importa literalmente qual é o seu passado. Você vai abrir Mateus, capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Vamos lá ver o final da história de Raabe. Mateus, capítulo 1, versículo 5 e 6. Só para você entender aqui o contexto. A gente está lendo o livro de Mateus e essa aqui é a genealogia de Jesus. É nesse lugar que Raabe, a prostituta, veio parar. Olha só o que diz versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido a mulher de Urias. Gente, Deus pegou uma mulher que era uma prostituta, que era alguém que tinha tudo para dar errado, e Deus pegou essa mulher e colocou na linhagem do filho dele. Então, quando você diz assim, ai, Pri, pra mim não tem jeito. Gente, a mulher faz tudo de errado e ela tá na genealogia de Jesus. Deus fez questão de deixar o nome dela registrado para servir como prova para mim e para você, que, de novo, não importa aquilo que aconteceu no seu passado, Deus, ele quer restaurar a sua vida. E nessa restauração, nessa reconstrução, existe também honra. A Bíblia diz que aonde houve humilhação, aonde houve desonra, Deus, ele tem prazer em derramar dupla honra. Como assim, Pri? Então, por exemplo, eu passei anos e anos brigada com meu pai. E hoje eu vou na casa do meu pai, eu sento na mesa com ele, a gente conversa sobre a igreja, que hoje o meu pai voltou a pastorear, tá lá cuidando de um rebanho. Eu, como filha, continuo o legado, aquilo que ele plantou no meu coração, que ele e a minha mãe plantaram em mim. Então, as coisas são refeitas. Aonde houve desonra, pode sim haver dupla honra. Então, a chave da vida de Raabe é aqui. Nós não podemos habitar no nosso passado. O seu passado, ele pode ser um mestre ou ele pode ser um carrasco. Você precisa decidir hoje. Pri, eu decido agora o que é que eu faço. Você vai buscar a Deus, você vai buscar ajuda, tá? E vai dar tudo certo, tá bom?
Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Eu tinha prometido para vocês que eu ia responder algumas perguntas sobre perdão. Eu quero lembrar para você que a gente tem uma aula toda sobre isso, tá? Eu vou deixar o link dessa aula sobre perdão depois nos stories. Aí manda aqui a sua pergunta, que se for algo que não tenha lá na aula, tá bom? Eu explico isso para você aqui. E se você é aluna do Mapa da Fonte, o meu curso de como estudar a Bíblia, lá dentro das Masterclass que você tem acesso, existe uma aula de mais de 2 horas que eu e Técio demos só sobre perdão, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre o que nós estudamos aqui hoje, sobre a questão da culpa, a questão do perdão ou a questão do passado? Tá tudo certo aí, tá? Pergunta aí, aproveita. Aproveita agora, ou então depois você pergunta no direct, não tem problema não. Aqui não tem o cálice para sempre não. Vamos fazer o nosso print quando vocês botam aí a pergunta, tá bom? Como demonstrar perdão sem conviver? Depende da pessoa. Por exemplo, se a pessoa for seu pai, sua mãe, você precisa honrar, tá? Aí você tem que depois você fala comigo no direct e me diz melhor quem é esse tipo de pessoa. Porque algumas pessoas na nossa vida, a gente perdoa, elas vão embora e pronto. Você não precisa estar ali. Ei, eu te perdoo, ei, eu te perdoo. Outras não. Né? Pai, mãe, por exemplo, a Bíblia diz que a gente tem que honrar. Então, você vai lá e, por favor, me conta aí no direct melhor como é que é isso, tá bom? Então, vamos fazer o nosso print de hoje. Faz o print. Não vai bater print meu falando pra eu sair toda torta. Não faz igual o Tess, meu marido. E aí, tá? Você vai compartilhar nos seus stories e vai me falar o que foi que você aprendeu. Pri, eu ainda estou com dúvidas. Não tem problema. Fala comigo lá no direct que no que eu puder eu vou te ajudar. Importante, se a sua dúvida, a sua questão é sobre perdão, olha aí, lá vem ele aparecendo, tá? Você fala comigo. Posso confessar só pra Deus? Não confio com as pessoas que eu convivo. Gente, a questão da confissão, existe até um capítulo só sobre isso. Lícia, eu sei que você é aluna do Clube do Livro. Tem um capítulo aqui dentro do livro A Celebração da Disciplina, que é só sobre a disciplina da confissão. Lê ele que você vai entender, tá? Por que a gente tem que confessar para outras pessoas, tá bom? Eu cometi pecados no meu primeiro casamento. Hoje estou no segundo e estou feliz. Eu preciso confessar o meu pecado para alguém, o meu pastor? Meu amor, se esse pecado ele traz peso no seu coração, ele traz dor, é uma culpa que fica te aprisionando, procure os seus pastores e converse com eles, tá bom? Pri, no caso de uma pessoa que morreu, como é que eu faço? Você vai falar com o seu pastor, vai pedir para ele orar para a sua vida. E um exercício, gente, não é nada místico, tá? Não vai fazer milagre, não. É um exercício mental, que você pode escrever uma carta para essa pessoa, como se ela ainda estivesse viva. Isso vai ajudar o seu cérebro, tá? Eu tô falando de neurônios, de sinapse neural, a encontrar um caminho para viver esse perdão, tá bom? Então, vou abrir uma caixinha, caso eu não tenha conseguido responder a sua dúvida, ou caso você esteja vendo essa aula gravada e tenha ficado com alguma dúvida, vou deixar uma caixinha nos meus stories, tá bom? E para você que quer caminhar comigo e quer a minha orientação para alinhar o seu coração e organizar a sua rotina e a sua vida, vem ser minha aluna lá no Mapa do Tempo, tá bom? Então, beijo. Até amanhã a gente volta com mais um estudo aqui no Instagram sobre o segredo de uma das mulheres da Bíblia que vai ajudar a gente a destravar e a avançar, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês.